Boa noite a todos e especialmente também ao pessoal que nos acompanha de longe pela internet. E eu quero agradecer muito e dizer da minha alegria de ter vocês dois, Isabela e Davi. Obrigado por aceitarem o nosso convite e repartirem a experiência de vocês. Eu queria tentar resumir a minha fala e reagindo ao que eles expuseram para nós. E você tem o meu texto nas suas mãos e quem está longe vai poder acessá-lo também no site www.forumcristãoprofissionais.com e estará à sua disposição. Os meus destaques, eu quero tentar ser breve para a gente poder conversar um pouco. Queria sublinhar algumas palavras. Primeiro, eu penso que nós vivemos dias de fato difíceis e quem quer viver acima da mediocridade vai ter que fazer sacrifício. Quando nós estamos falando de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, nós estamos falando necessariamente de pessoas que querem viver acima da mediocridade. Elas querem conquistar mais, realizar mais, entregar melhores resultados, ganhar mais dinheiro, subir mais alto na sua escada profissional. Quem não está preocupado com isso, não tem problema em administrar a vida pessoal e vida profissional. Acabou o horário do expediente, você faz que nem aquele funcionário que levantou o martelo para bater o prego. Tocou o sino, larga o martelo, que acabou o horário do expediente. No dia seguinte você volta e pega o martelo onde ele caiu. Você não se preocupa. Você vai embora mais cedo, você falta, arruma atestado para mentir e justificar a sua ausência, você não estuda, você não vai até tarde, você não faz uma pós-graduação, você não corre atrás, você vai tocando, você se encosta numa equipe de alto rendimento e fica de chupim. Então você não tem muito problema com administrar conflito de vida pessoal e vida profissional. Mas quem quer ir acima da mediocridade, seja a mediocridade na qualidade do resultado que entrega, seja a mediocridade no tipo de profissional que é, seja a mediocridade no tipo de vida que vai ter e de conforto que vai oferecer a si mesmo e a sua família, quanto dinheiro vai ganhar, que cargo ou que função vai ocupar na empresa. Quem quer ir mais longe vai ter que fazer sacrifício, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que fazer sacrifício. A questão é você definir até onde você está disposto a se sacrificar. A questão é você definir o que você está disposto a sacrificar. Quanto você está disposto ou disposta a sacrificar. Então essa é a primeira questão. Quem quer viver acima da mediocridade vai ter que fazer sacrifícios e vai viver essa angústia, essa culpa de fazer a confusão entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu tenho uma sugestão de um livro para você, O Homem que Confundiu o Trabalho com a Vida, publicado pela editora Sextante. O Homem que Confundiu o Trabalho com a Vida. E eu me lembro perfeitamente de um homem cujo sepultamento eu tive a dificuldade e a tristeza de oficiar. Faleceu aos 51 anos de idade. Caiu infartado, um infarto fulminante na cozinha da sua casa de campo. E eu cheguei lá primeiro que os filhos. E quando eu cheguei lá, aquele homem caído na cozinha, eu cheguei primeiro que todo mundo, ele estava caído na cozinha. E eu me lembrei da conversa que tive com ele. E ele me disse que no início da carreira dele, um dos chefes disse a ele o seguinte: você quer ser um profissional de sucesso? Então, não viva com a sua família, viva para a sua família. E foi o que aquele homem fez, ele viveu para a família. Deu tudo o que a família podia receber, morreu com 51 anos de idade infartado, e quando os filhos chegaram e me abraçaram e choraram, eles não estavam chorando o pai que acabara de morrer, porque o pai já estava morto havia muito tempo. O choro daqueles meninos era um outro choro. Me lembro também de um seminário que eu estava apresentando, do meu livro Vivendo com Propósitos, e lá pelas tantas um rapaz disse: eu trabalho fora da minha cidade, passo a semana inteira longe de casa, chego em casa só no sábado e domingo,
Às vezes, emendo 15 dias, não dá para voltar. E eu estou dizendo à minha esposa que eu não estou suportando essa pressão. E que os meus amigos, ele morava fora de São Paulo, ele era de outra cidade e trabalhava aqui em São Paulo. Ele disse, e os meus amigos, todos nós moramos num flat que a empresa oferece para nós. E os meus amigos todos me convidam para ir para a noite. E até agora eu consegui dizer não. Mas eu estou vendo a hora que eu não vou conseguir dizer não. Fez-se um silêncio. A esposa dele se pronunciou ao lado dele. Eu já disse para ele, pastor, eu não coloco o filho meu em escola pública. E o silêncio foi pior. Foi quase um silêncio fúnebre. Porque o que aquela mulher estava dizendo é, eu não me importo o que você vai fazer fora de casa, contanto que você traga esse ótimo salário para dentro da nossa casa e continue mantendo o padrão de vida que nós temos aqui. O que você vai fazer em São Paulo, ou seja, lá onde você estiver, não me interessa. O que me interessa é que você mantenha o padrão de vida que você dá para mim e para o seu filho. Foi isso que ela disse. Então, os dias são difíceis. É disso que nós estamos falando. Estamos falando de pessoas que ou trabalham demais, porque tem um padrão de vida que custa muito caro, e fazem sacrifícios extraordinários para manter esse padrão de vida, ou trabalham demais porque precisam sobreviver. Não é que elas têm um padrão de vida elevadíssimo e os sacrifícios profissionais dão muita condição de vida. Não, pelo contrário. Inclusive, elas têm um medo tamanho de perder o emprego que elas fazem sacrifícios que jamais deveriam fazer. Elas sacrificam coisas que jamais deveriam sacrificar porque têm medo de perder o emprego, têm medo de não ter como sustentar a família. Se é verdade, e eu concordo com a Isabela, que ser uma profissional do sexo feminino é mais difícil por causa de todos os comprometimentos de uma cultura masculina como nós temos, também é verdade que pesa sobre os ombros do masculino o papel e a responsabilidade de ser o provedor. Um homem que não provê para a sua casa e não provê no padrão de dignidade que o seu coração estabeleceu, é um homem que sente-se fracassado. Sente-se fracassado. E pior, quando esse homem que já se sente fracassado, tem do lado dele uma mulher que olha para ele com cara de quem diz, você é fracassado mesmo. Então, esse homem vive um inferno. E não é porque ele ganha muito e está ficando rico e está comprando barco. É porque ele tem que colocar o pão em cima da mesa, ele sabe que é responsabilidade dele. E não só colocar o pão em cima da mesa, mas mostrar-se, primeiro para a mulher e para os filhos, como um profissional bem-sucedido. Então isso é um peso extraordinário. Então a angústia de equilibrar a vida profissional e vida pessoal passa por essas realidades aí. Agora, também queria fazer outro destaque. Quais são os perigos? Primeiro perigo, talvez seja o maior perigo. O perigo não é só você perder o seu emprego, não é só você perder o seu cônjuge, a sua mulher ou o seu marido, não é só você perder os seus filhos, não é só você perder a infância dos seus filhos. Esses todos são perigos. Mas a grande questão, meu amigo, minha amiga, é você perder sua alma. Você vai perder sua alma. Essa é a grande questão, esse é o grande perigo. O que é perder a alma? A gente costuma interpretar que perder a alma é morrer e ir para o inferno. Morrer e ir para o inferno. Bom, mas eu digo para você o seguinte, pode até ser, e até acredito que perder a alma é ir para o inferno mesmo, depois da morte. Mas tem coisa antes do inferno. Você pode perder a alma antes de ir para o inferno. Primeiro, você pode morrer cedo. Pode morrer cedo, pode infartar com 51 anos. Estatística para você aqui do meu livrinho. 70% dos executivos hoje convivem com altos níveis de estresse. 50% são obesos, sujeitos a doenças cardíacas e diabetes, e apenas 8% sofrem de depressão. Então, olha, isso aqui é perder a alma. Isso aqui é perder a alma. É você sacrificar
a sua saúde e até sacrificar a sua própria vida. Agora, segundo, você pode perder a alma, e perder a alma significa você se perder como pessoa. Você se tornar uma pessoa insuportável. Você se tornar uma pessoa amarga. Você se tornar uma pessoa infeliz. Você ser tão consumido pela culpa, ou você se tornar tão materialista que você virou uma coisa. Você não é mais uma pessoa. Você é uma coisa. Você é uma máquina de produzir resultados. Você é uma máquina de trabalhar. E quando você se torna uma máquina de trabalhar, você produz cada vez menos e trabalha cada vez mais para produzir cada vez menos. Então você já perdeu a alma. Você se perdeu como pessoa. Você é consumido por inveja, por cobiça. Você começa a puxar tapete do pessoal lá no seu emprego. Você começa a discutir justiça. Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele foi promovido e eu não fui? Aí você se torna rancoroso, rancorosa, maledicente. Você se torna insuportável. Você perdeu a alma. Perder a alma significa também desperdiçar a vida. O que é desperdiçar a vida? Desperdiçar a vida é você correr atrás do vento. Que é o que disse o autor do Eclesiastes. É correr atrás do vento. O Stephen Covey diz que o mundo está cheio de gente que subiu a escada do sucesso e quando chegou lá em cima descobriu que a escada estava escorada na parede errada. Desperdiçou a vida. Desperdiçou a vida. Chegou lá onde achou que deveria chegar, e ao chegar lá, viu que nada adianta. Olha, uma coisa muito interessante são pesquisas. Todos nós temos um nível de felicidade que pode sofrer um abalo, para mais e para menos. Então, por exemplo, você é solteiro e o seu grande sonho é casar, e você é feliz aqui nível 8. Aí você casa, você fica feliz nível 15. Mas quando volta da lua de mel, volta a ficar feliz nível 8. Acontece isso. É um nível básico de felicidade. O sujeito, ele quer ter um filho. Feliz nível 8, pá, nível 17 de felicidade. O guri não dorme. Volta para o nível 8, é rapidinho que volta para o nível 8. Ganhou um aumento. Nível 12 de felicidade. Dura uma semana ou um mês. Porque todo o aumento que você ganhou e que deu uma folguinha para você, você já gastou e incorporou o aumento na despesa e você já está 0 a 0 de novo ou no negativo dali a 2 meses. O grande lance é você ter o seu nível de felicidade aqui equilibrado. E esse nível de felicidade aqui não depende de quanto da escada você sobe. Então, perder a alma é você perder, desperdiçar a vida correndo atrás de coisas que você acredita que vão trazer a você felicidade, elas não vão. Você sabe que nós encontramos algumas pessoas que sofreram acidentes trágicos e ficaram infelizes depois de perder uma perna, como Grael. Lars Grael. Então, quem perde uma perna num acidente náutico, nível de felicidade 8, vai para menos não sei quanto. Mas depois, volta para o nível 8. E dá até raiva, porque você olha uma pessoa que não tem uma perna, você fala, como é que esse cara sem perna é feliz e eu que com as 2 pernas sou um infeliz, fazendo terapia. E esse cara feliz sem perna. Acontece. Porque nível de felicidade não tem a ver com essas coisas que o mundo diz que a gente tem que ter. Perder a alma significa também, isso aqui é uma coisa minha, que eu não sei se vai servir para você, é você chegar a um ponto da vida em que Deus vai olhar para você e falar assim, Ed René, hora de morrer. Se Deus falar isso comigo, eu vou dizer assim, Senhor, agora não. Agora não, Senhor. E aí Deus vira para mim e diz assim, me dê uma razão para eu manter você vivo. Eu acabei de pagar o consórcio.
eu não acabei de pagar a casa, eu ainda estou pagando as férias lá de janeiro. Ou então, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Dorcas, que quando ela morreu, as mulheres correram atrás do apóstolo Pedro e disseram para ele, ressuscita essa mulher, por favor. Aí eu fico pensando quantas pessoas vão correr atrás de um homem de Deus para pedir para me ressuscitar. Eu fico pensando isso. Ou se então, vai ter gente que vai falar assim, já foi tarde. Vai dizer assim, olha como a Silvia sofria com esse pastor, ainda bem que foi. Agora está liberta. Deus livrou essa moça, essa senhora desse fardo. Esses meninos, essas crianças perderam o pai, pelo menos deixou um seguro de vida bom para essas crianças. Já foi tarde. Perdi a alma. Não tenho nada que justifique a minha existência. Desperdicei a minha vida subindo numa escada que não me levou a lugar nenhum. Me perdi como pessoa, me tornei uma pessoa insuportável, infeliz e etc, etc. E se bobear, morri cedo. Morri cedo. Então, um grande perigo, companheiro, não é você perder seu emprego. Você está percebendo que perder o emprego está até barato a essa altura do campeonato? Está barato. Porque o grande perigo é você perder a alma. Outra palavra que eu queria sublinhar é valores. O que a gente tem que acreditar? Porque gostei muito dessa fala do Davi e da Isabela, dizendo, a questão é o que você realmente acredita. Se você acredita e o que você acredita. Valores. O que você acredita? Por exemplo, você realmente acredita que pessoas valem mais do que coisas? Entre perder dinheiro e perder amigo, você está disposto a perder o quê? Você acha que no mundo tem mais gente que perde dinheiro para salvar amigo ou perde amigo para ganhar dinheiro? Não preciso falar. Você realmente acredita que as coisas que você não pode pegar valem mais do que as coisas que você pode pegar? Essa foi a maneira como um amigo meu explicou para o filho dele de 5 anos o que é espiritualidade. Pai, o que é espiritualidade? Ele ouvia falar tanto espiritualidade, aí o meu amigo falou assim, meu filho, espiritualidade é o seguinte, no mundo tem coisa que a gente pega e coisa que a gente não pega. As que não pega são as mais importantes. Amizade, amor, reputação, caráter, dignidade, vergonha na cara. Essas coisas aí a gente não pega. E elas valem mais do que o carro, do que a casa, do que o vaso, do que o quadro, do que o diploma lá que você tem na parede e a medalha que você mostra, que você fica lá. Então as coisas que você não pega valem mais do que as coisas que você pega. Portanto, as coisas que o dinheiro não compra valem mais do que as coisas que o dinheiro compra. Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que alegria dinheiro não compra, festa o dinheiro compra? Você realmente acredita que é mais importante dar uma festa de arromba do que ter alegria? Olha, eu sou pastor há quase 25 anos eu sou pastor. Eu já cansei de ver casal dando uma festa de filho, festa de 1 ano para filho e festa que não podia pagar. Dando festa de 15 anos para a filha, festa que não podia pagar. Eu não sei por quê, mas eu cansei de ver. Então você realmente acredita que as coisas que o dinheiro compra valem menos do que as coisas que o dinheiro não compra? Então tem que ver isso. Se você realmente acredita. Outra palavra que eu queria sublinhar é escolha e decisão. Porque a maior mentira que tem nessa questão toda aí é, eu não tenho escolha. Meu chefe mandou eu viajar o fim de semana. Eu não tenho opção, Ed, eu trabalho demais. Você não sabe a empresa onde eu trabalho, Ed. Eu não tenho escolha. Isso é mentira. Você tem escolha. Aliás, é a única coisa que você tem na vida, é escolha. Ninguém pode tirar isso de você. A sua prerrogativa de decidir, de dizer sim e dizer não. Você tem escolha. Aliás, não é que você tem escolha, você tem obrigação de escolher. Você não pode terceirizar a sua vida para a sua empresa, para o seu chefe, para sua mulher, para o seu marido, para sua sogra, para o seu sogro. Não pode. Você tem escolha. Recomendo um outro livro para você, que o título em inglês a tradução seria mais ou menos, todos nós somos empregados de nós mesmos.
O camarada diz assim que todos nós temos duas carreiras. Uma é a carreira que a gente tem no trabalho que a gente está. No meu caso, eu sou pastor de uma igreja evangélica, eu tenho uma carreira clerical, eu sou clero. Sou um homem da religião, sou um profissional da religião. Meu emprego é numa instituição religiosa chamada Igreja Batista de Água Branca. Então, essa é a minha primeira carreira. Agora, a minha segunda carreira, o Cliff Hakim, ele disse isso, é o livro dele. Minha segunda carreira é gestor da minha própria carreira. Eu sou gestor da minha própria carreira. Eu tenho escolha e tenho obrigação de dizer para o meu empregador da primeira carreira: você está pedindo mais de mim, eu me recuso a dar o que você está pedindo. Tudo bem que você está me pagando bem, mas está saindo mais caro. Então, você tem escolha. E olhe, saiba de uma coisa, Martin Luther King disse o seguinte, que liberdade ninguém concede. Ou você conquista, ou ninguém vai te dar. Isso que aconteceu na Novartis aqui, que a Isabela falou com o Davi, é milagre, pessoal. Isso é milagre. O chefe chega lá e fala: são 3 horas da tarde, vamos embora. Isso é milagre. Então você vai dizer assim: na minha empresa não tem uma Isabela. A minha empresa não é a Novartis, a minha empresa não tem essa política. O meu chefe, tira o couro da gente mesmo, o cara é sangue ruim. Gostei do negócio lá de sobrevivência e desempenho, né? A maioria das equipes vive na zona de sobrevivência. Ansiosas, temerosas, reativas, e o que era mais? Era ansiosa, reativa e tal. E a gente vive oprimido. Então você tem que conquistar. Eu estudei para fazer esse negócio. Conclusão que eu cheguei não foi minha, foi do que eu li. Os camaradas dizem assim: você tem escolha e você tem obrigação de exercitar a sua escolha. E isso quer dizer que você vai chegar para o seu chefe e vai dizer assim: amigão, desculpa aí, mas eu tenho esses limites. Serve. Não serve, até logo, eu vou procurar outro emprego. Ed, mas eu sou pai de filho, eu tenho família para cuidar, eu tenho que pôr dinheiro. Não seja burro, né? Você não vai mandar o seu chefe embora de um dia para o outro. Você vai planejar. Não é verdade? Você vai chegar à conclusão e falar: essa empresa não tem os meus valores, não me respeita, essa liderança não me respeita, eu vou começar a trilhar um caminho para fora daqui. E você vai fazer escolha sim. Você vai fazer escolha sim. E você vai administrar a sua transição de carreira. Você vai administrar, você vai buscar uma outra qualificação. Vai precisar um sacrifício? Quem sabe você vai ter que fazer um curso a mais. Quem sabe você vai ficar um intervalo fora de uma colocação. Então você vai ter que apertar o cinto um pouquinho para poupar, para ter uma reserva para atravessar aquele período. Enfim, vai vender o seu carro, vai pegar um busão e um metrô. Não tem problema, mas você vai fazer a sua transição. Porque você tem essa obrigação de fazer a sua escolha. Não terceirize a sua vida. Não diga: essa empresa não me deu oportunidade, esse chefe me castra a minha criatividade. E você deixa. Você fica lá nessa empresa que não te dá oportunidade. Há quanto tempo você está lá sem ela te dar a oportunidade de crescer? 10 anos? A culpa é sua, a culpa é minha. Se eu estou infeliz no meu trabalho, eu tenho que reunir aqui a galera e falar: pessoal, eu estou infeliz, aqui não dá mais, desse jeito não dá, vamos renegociar, vamos tentar a gente se entender. E você não pode terceirizar a sua vida para outra pessoa. É sua responsabilidade, você tem escolha. Por último, para encerrar a minha fala, eu diria que nós temos uma responsabilidade. Você quer ser um profissional, como a revista Você S.A. diz que você deve ser, como a Exame diz que você deve ser, como a sua empresa diz que você deve ser, como seus amigos bem-sucedidos dizem que você deve ser, como seu pai exigente diz que você deve ser, como o seu cônjuge cobra que você seja, ou você quer ser cristão? Você tem que decidir. Porque você tem que decidir qual é a sua primeira identidade.
A minha primeira identidade é: eu sou cristão. E eu, como cristão, tenho valores que eu não vou sacrificar. Porque eu sou cristão. Depois eu sou advogado, depois eu sou mecânico, depois eu sou professor. Eu sou primeiro cristão, depois eu sou pastor. Mas eu sou cristão e eu tenho valores que eu preciso preservar. Sou cristão. Porque o que eu vejo hoje é muita gente que acredita que é escrava de um modelo de mercado e de corporação e de empresa e de trabalho e diz: eu não tenho escolha. E muita gente que é escrava de um sucesso, que eu não sei de onde esse pessoal tirou essa ideia de sucesso, mas que não é cristã. Nós somos muito mais filhos da nossa cultura, do nosso tempo, da nossa época, filhos do mercado, do que filhos de Deus. E a grande questão é: o que você realmente acredita? E o que você acredita você tem que transformar em decisão. E quem sabe pagar um preço. Eu peço a Deus que sejamos capazes de ganhar o mundo, sim, sem perder a alma. E se a gente precisar sacrificar a alma, a gente perde o mundo. Comprei um livro há um tempo atrás que o título era O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. Monge budista, história bonita de um cara que era executivo, abandonou tudo para ser monge budista. Quando ele era executivo, ele vendeu a Ferrari dele. Aí eu pensei: por que todo mundo acha que para ter Ferrari tem que vender a alma para o diabo? Por que é assim que a gente tem que fazer essa escolha? Ou ser rico, ou ser fiel a Deus? Será que realmente é essa incompatibilidade? Aí eu pensei: qualquer dia eu vou escrever um livro, um monge que comprou uma Ferrari. Um monge que comprou uma Ferrari. Mas eu acho, pessoalmente, que vai demorar bastante para eu escrever esse livro. Porque Jesus falou que ser rico e ser fiel a Deus é uma coisa quase impossível. E os discípulos falaram: então, quem vai ser fiel a Deus? E Jesus respondeu: o que para os homens é impossível, é possível para Deus. Então, ou você se ajoelha e diz: Senhor, a minha vida e a minha carreira estão em tuas mãos, e eu quero ir tão longe quanto o Senhor me levar, e eu não estou disposto a sacrificar nada que eu sei que não devo sacrificar, porque eu sou cristão. E eu vou tão longe quanto eu puder ir, sem sacrificar o que eu sei que eu não posso sacrificar. Quando você faz essa entrega e essa consagração a Deus, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, que você não vai perder a sua alma e que você vai ser um instrumento de Deus para colocar ordem no caos e sinalizar o reino de Deus onde você estiver, porque essa é a minha oração por você e a minha oração também por mim. Que o nosso fórum aqui ajude a gente nessa caminhada, nesse discernimento e nesse caminho com Deus. Amém. Obrigado.